Abra comigo tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 22. João, capítulo 2, versículo 22 a seguir. Parabéns pelos louvores, pelo musical, né? Que não deixaram passar em branco, né? Foi muito bom, isso é muito bom, foi muito bonito. Parabéns pelo repertório, pelas narrações, pelos louvores. Parabéns a todos, foi muito bonito, né, meus irmãos? Amor real, nós não temos mais medo, graças a Deus. Está escrito assim na palavra de Deus: quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos aí no período do Natal,
E lógico que estamos também celebrando, comemorando o nascimento de Jesus. Com relação às datas, nós não questionamos com relação a isso. Mas nós celebramos também o nascimento de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. O texto que escolhi, então, orando ao Senhor, que acabei de narrar aos ouvidos dos irmãos, amigos, visitantes que aqui estão, é peculiar porque nele está contido o versículo mais conhecido do Novo Testamento, quiçá da Bíblia. Talvez tenha uma concorrência com o Salmo 23, verso 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, que também é conhecido universalmente. Mas João 3, versículo 16, é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. DeWitt Lyman Moody, conhecido como Moody, foi um grande ganhador de almas. No início do seu ministério da pregação, ele tinha mensagens muito duras. E diz os biógrafos de Moody que, no princípio, então, com suas mensagens duras, certa vez ele foi ouvir um pregador americano que era muito conhecido, e ele então foi ouvir as mensagens deste pregador e passou 7 dias ouvindo o tal mensageiro. Naquela semana o mensageiro passou 7 dias pregando exatamente este texto, João capítulo 3, versículo 16. E o biógrafo de Moody conta que no final das suas mensagens, de seus estudos durante toda aquela semana, ele então se firmou sobre a plataforma e disse aos seus ouvintes: eu estou aqui por 7 dias tentando dizer a vós outros acerca do tamanho do amor de Deus. E talvez com palavras não tenha conseguido descrever. Mas, ainda que eu fosse em Jacó, pegasse sua escada emprestada, subisse aos céus, encontrasse com algum anjo lá naquele topo e perguntasse a um daqueles anjos: me diga, por favor, qual que é o tamanho do amor de Deus? Com certeza, este anjo responderia: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Moody mudou sua pregação a partir dessa mensagem e, como já mencionei, passou a se tornar um dos maiores ganhadores de alma do seu século. O texto é importante por quê? Porque este versículo, sendo tão conhecido, é desconhecido o seu contexto. O contexto em que ele é falado não é Jesus conversando com uns dos seus discípulos, por exemplo. Jesus não disse isso a João, que nós conhecemos como discípulo amado. Jesus não disse isso a Pedro. Jesus não disse isso a Tiago. Nenhum dos 3 que eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Jesus não disse isso aos 12. Jesus não disse isso a nenhum dos 72. Jesus disse isso a um religioso, a um dos principais, muito provavelmente um senador daquela época, membro do Sinédrio, que junto com outro membro conhecido como José de Arimateia vai seguir Jesus ocultamente. Nicodemos, com o seu próprio nome diz, o exaltado do povo, o eleito entre o povo, aquele que se ergueu no meio do povo, é escolhido para ser representante de um grupo, de um povoado, de alguma cidade, para ser representante no Sinédrio. E Nicodemos começa a perceber que Jesus faz alguns sinais. Os textos que lemos anteriormente relata que ele estava fazendo sinais e os seus discípulos estavam crendo nele. Os discípulos ouviam as coisas que Jesus falava e fazia e comparava com as Escrituras, com o Antigo Testamento.
E diz o texto que no final, quando Jesus ressuscitou, eles então creram nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Os discípulos em todo este capítulo estão crendo nos sinais de Jesus, estão crendo nas palavras de Jesus, mas os judeus não estão crendo. Eles estão pedindo mais sinais, estão dizendo: que sinais fazes tu para que creiamos em ti? Como no capítulo 6 e também no capítulo 8 vai ter algo parecido. Eles não conseguem crer, ainda que eles vejam sinais, e ainda que esteja escrito que os gregos buscam sabedoria e os judeus querem sinais. Está escrito isso. Mas os sinais não bastam. O próprio Jesus vai dizer isso para eles: mesmo vocês me vendo, vocês não conseguem crer. Então, nitidamente nas Escrituras nós conseguimos delinear que existem os discípulos que estão crendo em Jesus, estão crendo nos sinais, e existem os judeus que não estão conseguindo crer em nenhuma coisa e nem outra. O Evangelho de João foi escrito, ou o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, foi escrito com uma finalidade. No capítulo de número 20, versículos 30 e 31, ele explica o objetivo total do seu Evangelho. Ele explica no capítulo 20, versículo 30 e 31, dizendo: Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. O objetivo total do escritor do Evangelho de João é que os sinais aqui descritos sirvam para que nós creiamos. Aqueles que vão ler o Evangelho, aqueles que terão acesso ao Evangelho, tenham acesso aos sinais específicos para que nós creiamos no nome do Filho de Deus, e crendo no seu nome nós tenhamos vida. O Evangelho inteiro deve ser interpretado à luz do seu objetivo total. Tudo o que João está escrevendo tem esse objetivo. Por isso que nós acabamos de ler também tem esse objetivo. Por isso que está focando nos discípulos crendo. Por isso que está falando sobre os sinais. E quando ele chega no finalzinho do capítulo, ainda que muitos que estavam naquela região por ocasião da festa da Páscoa, ainda que eles creram, porque diz que muitos creram, e esses muitos aqui são pessoas que estão ali por ocasião da Páscoa, não são os judeus especificamente. O texto garante que Jesus ainda assim não confiava neles, porque conhecia e sabia o que havia no homem. Deus sabe o que vai dentro em mim, o que vai dentro de você nessa noite. Deus sabe o que passa nos nossos pensamentos aqui essa noite. As motivações pelas quais saímos de nossas casas e direcionamos para esta casa de oração, todas as motivações passaram pelo nosso Senhor. Ele conhece e esquadrinha o meu e o seu coração. Não há necessidade de ninguém dizer para Jesus acerca de mim ou de você. Todos nós somos conhecidos muito bem pelo Senhor. Pode ser que a tua esposa não te conheça bem, homem. Pode ser que o teu marido não te conheça muito bem. Pode ser, filho, que os teus pais não te conheçam bem. Pode ser, pais, que os teus filhos não saibam que tipo de pai ele tem de verdade. Mas eu quero te dizer que Jesus sabe quem eu sou, e Jesus sabe muito bem quem é você. Não havia necessidade de que alguém lhe testificasse do homem. E é nesse contexto então que o narrador diz que e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus, e ele veio ter com Jesus de noite. E de noite ele tinha alguns questionamentos. E ele já começa dizendo rabi, uma palavra usada entre eles, que é mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Outro fato importante e interessante a se notar aqui no texto, é que este homem realmente era diferenciado dos demais.
Ele era membro de um sinédrio de talvez 72 homens, de 70 a 72 homens ou 71, dependendo da sua formação, mas ele era formado por homens importantes, cada um de um vilarejo, cada um de um povoado. E ele se destacava dos seus compatriotas religiosos, porque ele começa a perceber que Jesus está sendo julgado sem antes ser ouvido. Ele vai dizer isso no capítulo 7, versículo 50. Quando os membros do Sinédrio irão dizer aos policiais que vieram com uma resposta negativa, deveriam ter prendido a Jesus e não conseguiram, e os soldados dizem: olha, nós não conseguimos. E por que não conseguiram? Falou: porque nós nunca ouvimos alguém que fale como ele. Um dos membros do Sinédrio se levanta e disse: essa geração que não conhece a lei é maldita. E quando ele disse isso, Nicodemos se levanta, no versículo 50, porque o próprio homem com sua própria boca amaldiçoou todo o Sinédrio. Porque Nicodemos, sabendo que o Sinédrio estava julgando Jesus sem antes ter ouvido, foi ter com Jesus de noite. E o Nicodemos se levanta e diz: porventura na nossa lei é permitido nós julgarmos alguém sem que antes o ouçamos? É permitido pela lei. Ele era correto com a lei, ele era justo com a lei mosaica, e é por isso que ele foi ter com Jesus de noite. Mas quantas pessoas ainda hoje julgam Jesus sem tê-lo ouvido, sem ido ter um encontro com ele? A mídia está sendo utilizada contra o nosso Senhor Jesus continuamente. Pessoas que estão falando coisas que nunca souberam de fato sobre aquilo e tecem comentários, publicam vídeos, pois é fácil ser um youtuber hoje, e distorcem as escrituras. Pessoas que nunca foram ter com Jesus, nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Queira o Senhor Deus que não seja o teu caso esta noite. Queira o Senhor Jesus que não seja o seu exemplo aqui nessa noite, e que você não tenha tecido nenhuma crítica ao Senhor Jesus sem antes ter ido ouvi-lo. Mas se você veio aqui essa noite é porque você quer ouvir, veio para ouvir. E Nicodemos foi para ouvir e queria saber de fato por que os seus conterrâneos julgavam-no sem ouvi-lo. E ele então está diante de Jesus. Ele confirma que os sinais que foram descritos no capítulo anterior são de Deus, o que depois eles terão problemas em assumir isso. A partir do capítulo 11, quando Lázaro volta à vida, eles dizem: olha, são incontestáveis os sinais que ele faz. Se nós não o determos, nós perderemos o reino e toda a nossa força. Eles afirmavam que os sinais que Jesus fazia eram reais, e eles não tinham como negar os sinais de Jesus. Como talvez aqui nós sabemos muito bem o que Jesus tem operado, o quanto Jesus tem nos livrado, todos os livramentos que o Senhor tem dado à igreja, nós todos aqui sabemos. Todos nós conhecemos os sinais de Deus feito através de Jesus Cristo, através da sua palavra, através dos pés da igreja. Nós conhecemos muito bem. Mas há ainda aqueles que contestam, aqueles que rejeitam e aqueles que duvidam. E Jesus então ouve tudo isso e diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Duas coisas Jesus diz para ele acerca do reino: quem não nascer de novo não pode ver o reino e não pode entrar no reino. Não se vê e não se entra, mas o reino é algo aguardado por todo o povo de Deus, pois eles estão aguardando desde Davi alguém que assuma o trono de Davi e tenha um reino próspero como foi o de Davi, porque depois de Davi com seus filhos nenhum conseguiu ter um reino como o seu pai Davi teve. Os filhos de Davi, a começar por Salomão e todos os demais, tiveram problemas. O reino foi dividido, o reino do norte, o reino do sul. As tribos foram levadas do norte para a Síria, depois os do sul para o cativeiro da Babilônia, 70 anos lá. Eles esperam sobre a família dos Macabeus que eles também destituam, que eles devolvam o reino, mas não conseguem. Estão todos aguardando o cumprimento de que haja um rei que reine com justiça. Esse reino é aguardado, e eles estão sob domínio romano no período em que Jesus está falando aqui. Há um governo romano.
E eles estão ouvindo acerca dos sinais desse tal Nazareno, e as pessoas estão indo ouvi-lo, na expectativa do reino. E Jesus diz para Nicodemos: para você ver e para você entrar nesse reino, você precisa nascer de cima. Você precisa nascer do alto, nascer de novo. Aqui tem a ideia de nascer de cima. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, também explica ele. Existem pessoas que nascem de forma natural. Todo ser humano nasce de forma natural. O que nasce da água, nascer da água é vir a esse mundo, porque todos vêm através da água. Os judeus foram batizados no Mar Vermelho e são os únicos que comem a ceia antes do batismo. Todos os demais terão que fazer de forma inversa, mas eles foram batizados sobre a nuvem, sobre o mar. Mas nós aqui nesta noite estamos celebrando o nascimento de Jesus, e daqui a pouco vamos participar por misericórdia e graça também dessa mesa, deste alimento sagrado, em que Jesus estava dizendo que para ver e para entrar nesse reino era necessário nascer de cima. Ora, queira o Senhor Deus que todos os que aqui me olham e me ouvem nessa noite tenham realmente já nascido de cima. Tenham nascido não da vontade da carne ou da vontade do varão, mas tenham nascido de Deus. Porque todos os que aqui estão nasceram da água, passaram pelas águas do ventre materno, e um dia rompeu-se a bolsa e todos nós viemos para conhecer o mundo. Agora, para ver e entrar no reino de Deus, é preciso nascer do Espírito. Esse evangelho maravilhoso, essa notícia maravilhosa, deste grande amor de Deus, em que Ele está falando para um religioso de noite, é justamente sobre isso. Sobre pessoas conseguirem entender que não basta você nascer de uma família religiosa. Não basta você ter nascido numa família de pessoas que têm algum tipo de expressão de fé comunitária ou pessoal. Você precisa tomar uma decisão e nascer de cima. É nascer de cima para ver e entrar no reino. O amor de Deus pela humanidade é enorme, mas Ele não é um amor como muitos querem que seja, universalista, em que Deus amou a todos, logo todos serão salvos. Porque o amor de Deus é grande, conforme está escrito no versículo 16, mas Ele tem uma condição. Ele amou o mundo de uma tal maneira, entregou o seu Filho unigênito para que todo mundo, não, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Condição para não perecer, não é apenas fazer parte do mundo, fazer parte de uma totalidade de uma massa humana. A condição para o não perecimento não é a vacina que virá de um laboratório americano. A condição para o não perecimento, e isso está dizendo que o nosso perecimento não está apenas em fecharmos os olhos aqui por causa de um vírus, que eu também fui acometido. A condição está falando de uma outra fatalidade, de que Ele mesmo também vai dizer: não temais ao homem, que apenas pode matar o corpo e nada mais podem fazer a alma. Antes temais a Deus, que além de matar o corpo, pode mandar a alma para o inferno. É sobre essa condição que nós estamos falando, e é sobre esse contexto que Jesus está dizendo que o Filho veio ao mundo. O Filho foi enviado por causa de um grande amor de Deus, mas numa condição: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer não apenas por causa de Covid-19, mas perecer de qualquer outra fatalidade, seja por aqueles que tiveram sangue misturado com o sangue do sacrifício por Pilatos, sejam aqueles que caiu por sobre eles a torre do tanque de Siloé, enquanto se banhavam. Mas qualquer um podemos ser acometidos de qualquer fatalidade a qualquer momento, e o perecimento pode vir de qualquer lugar.
Agora, para não perecermos, nós precisamos crer que esse amor tão grande de Deus por mim e por você exige que nós creiamos no Filho unigênito que foi enviado ao mundo. E por que é muito difícil para alguns? Foi cantado na narração aqui, na cantata ou na peça musical. É difícil porque crer no Filho exige passar pela cruz. Nós não conseguimos mudar a nossa mensagem, ainda que seja no Natal. A gente quer falar do nascimento, da mensagem maravilhosa do nascimento daquele que é o Salvador, mas nós sempre culminamos na cruz, porque o mais importante para nós, não que possamos avaliar, comensurar isso, mas não é o que Jesus fez através da sua vida. Lógico que nós amamos tudo que Ele fez através da sua vida, estamos aqui lendo, mas principalmente o que Ele fez com a sua vida. Ele fez coisas maravilhosas através da vida, pregou o amor maravilhosamente, curou pessoas, alimentou multidões, mas o que importa realmente no todo é o que Ele fez com a sua vida, colocando-a sobre o madeiro, por livre e espontânea vontade, glorificando e agradando ao Pai em tudo, mas também desejando estar ali. Porque alguém tentou dizer para Ele: você não sabe que eu tenho poder para te tirar daqui ou te manter aqui? E Ele responde: nenhuma autoridade você teria se do alto te não fosse dada. Você não sabe que eu poderia rogar ao Pai, uma legião, miríades de anjos poderiam vir ao meu socorro nesse exato momento? E Ele não faz justamente porque o amor de Deus está nele também, e Ele nos amou até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele desejou estar ali. A cruz faz parte do processo, porque no versículo 14 do capítulo que nós lemos, ele disse: da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos não sabe ainda quem é o Filho do Homem, eles apenas estudam sobre isso. Uma profecia de Daniel capítulo 7. Eles não têm certeza sobre isso. Para Nicodemos é mais uma informação. Mas Jesus afirmou que o Filho do Homem vai ser levantado. E o certo é que um dia Nicodemos viu Jesus também ser levantado. Ser levantado da semelhança de Moisés com aquela serpente de bronze no deserto. E ele observou Jesus levantado na cruz do madeiro entre dois ladrões. E ele então fez o que disse o restante dos versículos que nós lemos aqui nesta noite. Quando Jesus também disse para Nicodemos: Nicodemos, a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas aquele que faz as obras com verdade, ele faz as claras, na luz. Somente quem não tem verdade é que faz as coisas no escuro. Nicodemos, ainda que estivesse sendo sincero em vir ter com Jesus de noite, Jesus disse a ele no final: se você fosse realmente sincero, toda a sua sinceridade de querer saber por que os seus conterrâneos me julgam sem antes me ouvir, ainda carece de que você exponha o que você acredita, Nicodemos. Você não pode ficar me buscando ou me servindo ocultamente como José de Arimateia. Você precisa expor publicamente o que você acredita, Nicodemos. É muito fácil servir Jesus de longe, de cima de um pé de sicômoro. Querer ver Jesus do alto, distante, ainda mais com a pandemia. Mas Jesus garante que nós devemos fazer isso durante o dia, às claras, e manifestar aquilo que acreditamos. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que a mensagem entrou no coração daquele homem que no final ele se junta com José de Arimateia e vai pedir o corpo de Jesus, e publicamente carrega o corpo de Jesus. Louvado seja Deus. Toda a sua exposição está às claras agora.
durante o dia, antes que seja sábado, ele se manifesta publicamente, levando mirra e aloés, mais de 100 libras de mirra e aloés para o corpo de Jesus, está publicando o que acredita. Por quê? Porque ele ouviu um dia de noite que era necessário fazer as obras na luz. Ele ouviu um dia de noite que o Filho do Homem seria levantado tal como a serpente de Moisés no deserto. E ele viu Jesus levantado e conseguiu olhar para Jesus e não apenas achar nele um motivo de escândalo, como muitos acham ao olhar para a cruz, um instrumento de tortura, mas ele conseguiu olhar para a cruz e enxergar nele o Filho de Deus. O Filho de Deus que se manifestou para destruir as obras do diabo. E todos quantos me ouvem nesta noite podem fazer o mesmo. Aqueles que ainda não fizeram, podem tomar a decisão de manifestar às claras a sua fé em Jesus Cristo. É preciso nascer de cima. O que nasce da carne é carne. Nem a adoração feita na carne Deus aceita, vocês sabem disso. Um capítulo depois, no capítulo 4, ele disse isso para uma mulher samaritana que tinha mais de séculos de história de adoração no seu povo. Jesus disse à mulher samaritana no capítulo 4: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são os que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores são aqueles que nasceram de cima. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Quem não nasceu da água e do Espírito continua sendo carnal. E Deus não aceita a adoração de carnais. Deus só pode aceitar a adoração de quem é Espírito. Uma vez que Ele é Espírito, não pode ser adorado senão por pessoas que nasceram do Espírito. E é por isso que nós estamos adorando e louvando o seu nome, porque Ele deu tudo quanto nos era necessário para que fôssemos feitos espirituais. Sejamos, pois, espirituais, porque a Bíblia também garante que os carnais nada compreendem, mas os espirituais a tudo discernem, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Que Deus te conceda a oportunidade para que você possa, aquele que ainda não fez, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos participar do corpo e do sangue, e só vamos participar porque somos espirituais, porque nascemos de cima, e entendemos que o corpo dele é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida é. E os que não comem do seu corpo e não bebem do seu sangue não têm vida em si mesmo, está escrito também. Nós temos vida, somos espirituais e pela fé vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando a todos.